Anúncio do Evangelho segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o Sábado Santo, ou o Sábado de Aleluia. E neste sábado celebramos a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as outras celebrações. É onde nasce o mistério pascal, onde toda a igreja se coloca em oração para anunciar que Jesus ressuscitou dos mortos, como havia dito. Nessa vigília, que é uma vigília longa, que é uma vigília com muitas leituras, contando toda a história da nossa salvação, desde quando o povo de Deus estava no deserto, desde a primeira promessa feita aos nossos pais na fé, Abraão, desde todo o Antigo Testamento que conta a história da nossa salvação. Então, a liturgia, ela resgata toda a história da salvação e nos traz para o centro do Novo Testamento, que é Jesus. A mensagem principal no Novo Testamento é o anúncio da ressurreição de Jesus. Por isso que no Evangelho de hoje, nós vemos duas cenas. A primeira cena, onde as mulheres vão depressa ao sepulcro, na esperança de encontrar Jesus, de ver o corpo de Jesus, e se depara com um anjo. E o anjo diz para elas: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Só que elas estão com muito medo. Imagine só uma cena como esta que nos narra o Evangelho, diante daquele contexto, mulheres que naquela época
eram pessoas muito discriminadas. Quem iria acreditar? Mas Jesus, por meio do anjo, aparece a elas e dá a missão a elas de serem as primeiras anunciadoras da ressurreição e depois contar aos discípulos que ele ressuscitou, como havia dito. Ele não está aqui. Mais adiante nós vemos a segunda cena, onde o próprio Jesus se apresenta a elas e diz: não tenhais medo. Ide até os discípulos levar essa boa nova e dizei a eles que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Que foi o lugar do início do ministério de Jesus. Jesus não começou o seu ministério em Jerusalém. Jesus começou o seu ministério na Galileia, no meio dos pagãos, no meio das pessoas pobres, simples, necessitadas, no meio daquelas pessoas desesperadas, como aquela cananeia que chegou aos pés de Jesus, implorando pela sua filhinha que estava possuída por um demônio, e tantas outras narrativas dos evangelhos de cura, de milagres, de libertação, enfim, vão para a Galileia. Ou seja, o que é voltar à Galileia? É voltar à origem, é voltar ao início, é voltar à igreja primitiva. Foi lá que tudo começou. Foi lá onde o ministério de Jesus iniciou-se, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista e a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, desceu sobre ele e ali ele começou a anunciar o reino de Deus. E Jesus reafirma para elas: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria. Me vem ao coração, nesse instante, as palavras de São João Paulo II. Esta era a frase que ele mais gostava: não tenhais medo. Ele que falava tanto de esperança, ele que viveu num tempo de muitas dificuldades, períodos de guerra, períodos de derrota de tantos sistemas diabólicos. E ele sempre, quando se dirigia para a igreja, ele dizia: não tenhais medo, que é a mesma palavra de Jesus do evangelho de hoje. É a mesma palavra de Jesus quando os discípulos estão no barco, no meio daquela tempestade, e Jesus se apresenta para eles e diz: homens fracos na fé, não tenhais medo. Então é isso que Jesus está dizendo para nós, que nós não somos uma igreja morta, nós não somos cristãos mortos, nós somos cristãos ressuscitados. E que devemos viver no espírito e na alegria da ressurreição. O medo, o que o medo faz conosco? O medo nos aprisiona. Eu sempre digo que todo medo é falta de fé, e realmente é. Quando o medo vai dominando a nossa vida, a nossa fé vai enfraquecendo. Pode perceber quando você tem vontade de abrir um negócio, mas aí vem medo, dúvida, questionamento, coisas negativas, você logo desiste. Então o medo nos leva para a derrota, o medo nos leva para a queda. A fé não. A fé nos leva adiante, nos faz caminhar, nos faz passar pela tempestade, nos faz passar pela tribulação, nos faz passar pelos momentos difíceis, nos faz recomeçar. Jesus está dizendo isso: voltem para a Galileia, recomecem anunciando que eu estou vivo, que eu estou ressuscitado. Essa é a certeza da nossa alegria, essa é a certeza da nossa fé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Uma feliz Páscoa, uma feliz e abençoada Páscoa. E pode ter certeza, Jesus está vivo no meio de nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.